Tema 3. Métodos de interpretação. Método jurídico ou hermenêutico clássico. Constituições escritas surgiram com as revoluções liberais e, desde essa época, final do século XVIII até meados do século XX, a Constituição foi interpretada pelos elementos tradicionais de Savigny para interpretação das leis, método gramatical, lógico, teleológico, histórico e sistemático. Tratava-se de tese da identidade entre a Constituição e a lei, de modo que a Constituição nada mais é do que uma lei, um conjunto de normas, assim, não haveria motivo de ter métodos específicos de interpretação. Na linha do método clássico, os métodos tradicionais de hermenêutica a serem utilizados na tarefa interpretativa eram pautados nos seguintes elementos de exegese. Elemento genético, que busca investigar as origens dos conceitos utilizados pelo legislador. Elemento gramatical, literal ou filológico, que avalia o sentido textual e literal. Elemento lógico, que busca a harmonia lógica das normas constitucionais. Elemento sistemático, que parte da premissa de que nenhuma norma constitucional existe isoladamente, mas faz parte de um sistema. Elemento histórico, que analisa a formação da norma, o projeto de lei, a justificativa, a exposição dos motivos, pareceres, debates, condições culturais e psicológicas que levaram à elaboração normativa. Elemento finalístico ou teleológico, que busca a finalidade da norma. Elemento popular, que avalia a participação popular, partidos políticos, sindicatos, valendo-se também de instrumentos de consulta popular, como plebiscito, referendo, recal, iniciativa popular de lei, etc. Elemento doutrinário, parte de uma interpretação da doutrina. Elemento evolutivo, interpretação evolutiva do direito. Observe aqui, amigão, que embora a interpretação evolutiva possa gerar uma mutação constitucional, não constituem necessariamente a mesma coisa. Para Carlos Blanco, a mutação constitucional tem um papel criativo e de inovação normativa. A interpretação evolutiva envolve a atualização de certas normas sem que necessariamente haja inovação normativa. Críticas. Os métodos tradicionais foram desenvolvidos para o direito privado. Embora úteis e, obviamente, não devem ser descartados, pelo menos para a extração do programa normativo, são insuficientes em razão da complexidade que envolve a interpretação constitucional. Somando-se a isso, com o fim da Segunda Guerra Mundial e as atrocidades cometidas em nome da lei, aliadas à crise do positivismo jurídico exegético, surgiu a necessidade de novos métodos de interpretação constitucional. Concretização. Nas palavras de Canotilho, a interpretação da Constituição vai além da simples compreensão de um significado prévio existente no texto, pré-compreensão, pois envolve uma atividade de concretização, a qual se traduz no processo de densificação de regras e princípios por meio da complementação e preenchimento de espaços normativos. Concretizar a Constituição traduz-se em um processo de densificação de regras e princípios constitucionais. A concretização das normas constitucionais implica um processo que vai do texto da norma, do seu enunciado, para uma norma concreta, norma jurídica, que por sua vez será apenas um resultado intermediário, pois só com a descoberta da norma de decisão para a solução dos casos jurídico-constitucionais teremos o resultado final da concretização. A concretização, como se vê, não é igual à interpretação do texto da norma, é sim a construção de uma norma jurídica. Densificar uma norma significa preencher, complementar e precisar o espaço normativo de um preceito constitucional, especialmente carecido de concretização, a fim de tornar possível a solução por esse preceito dos problemas concretos. As tarefas de concretização e de densificação de normas andam, pois, associadas. Densifica-se um espaço normativo, ou seja, preenche-se uma norma, para tornar possível a sua concretização e a consequente aplicação a um caso concreto. Para Hus, o uso à hermenêutica constitucional vai além dos métodos tradicionais de interpretação: literal, sistemático, histórico, teleológico, autêntico. Se a Constituição, como se pôde ver, não contém um sistema fechado e unitário, quer seja este lógico, axiológico ou de valores hierarquizados, e se a interpretação de suas normas não pode ser simples execução de algo pré-existente, far-se-á necessário um procedimento de concretização que responda a essa situação. Pois bem, através de uma atuação tópica, orientada e limitada pela norma, o que significa dizer vinculada pela norma, haverá
haverá de encontrar-se e provar-se pontos de vista que, buscados pela via de inventio, sejam submetidos ao jogo das opiniões favoráveis e contrárias e fundamentem a decisão de maneira mais esclarecedora e convincente possível. Topoi. Certo, meu amigo? A caminhada tá difícil, isso é sinal de que você está no caminho certo. Continua aqui comigo, hein?